Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma aula de revisão. Nós vamos revisar os conteúdos de arte na pré-história, espaço bidimensional e tridimensional. Vou falar um pouquinho sobre a arte mesopotâmica oriental, chinesa e japonesa, para a gente entender como essa questão dos espaços, elas vão aí influenciar todas as produções a partir das primeiras sociedades. Tudo bem? Vocês vão estar me vendo nessa janelinha que fica aqui no canto, tá? Vai ter hora que essa janelinha vai sumir, porque é a hora que eu preciso mexer na tela do meu computador. Então aí ela dá uma mexida, porque eu ainda não aprendi como manter essa tela fixa, tá? E eu tô usando um aplicativo que é mais básico, né? Não é aqueles aplicativos de gamer e tal. Então às vezes eu vou dar essa sumidinha da tela, tá bom? Eu já tinha gravado um vídeo inteiro e aí deu erro no som, então eu tô tendo que gravar tudo de novo. Então eu vou deixar essas luzes aqui embaixo. Vou subir esta tela. Agora eu puxo aqui a Drádica. Pronto. Estou aqui com vocês, tá? Então, eu não montei slides, eu vou usar as imagens da internet mesmo. Assim vocês já vão vendo também como que você aprende a fazer busca na internet de imagem, tá? De assuntos. Vocês vão aprendendo com a professora aqui fazer. Tudo bem? Então, vamos revisar um pouquinho sobre a arte rupestre. Vamos voltar aí a falar de pintura, tá? Então, eu vou jogar minha câmera para cá, para que a imagem voltar para desse lado. Vou abrir esta daqui, para ficar aqui do ladinho, e tô aqui de novo, tá? Então, o que nós conversamos sobre arte rupestre? Arte rupestre significa arte feita sobre as rochas, né? Então, as paredes das cavernas. O que isso significa? Que nós estamos usando um espaço tridimensional para construir pintura. Essas pinturas que estão aqui, né, na nossa telinha aí, mostrando para vocês com o mouse, são figuras bidimensionais ou tridimensionais? Bidimensionais, né? Por quê? Porque elas não têm profundidade. Eu não consigo ter uma noção de realismo, né? De que essa é uma figura real, vamos supor, tá? Então, a gente trabalha com a ideia de que... Deixa eu ficar para cá, porque o foco de luz está bem aqui em cima. A gente tem de que é uma figura bidimensional, tudo bem? Sobre um espaço bidimensional, que é a parede, né? A caverna. Lembrando um pouquinho sobre essas pinturas, elas começaram a ser feitas no período que a gente chama de Paleolítico. Paleo é a idade da pedra lascada, ou seja, as pinturas rupestres são as mais antigas. Eu vou ter a idade da pedra política, onde surgem as esculturas, e a idade dos metais, que é onde nós vamos ter os utensílios, né? Vamos começar a ter a arquitetura sendo mais desenvolvida e a partir daí as primeiras civilizações. Tudo bem? Então, relembrando, as pinturas rupestres, elas eram feitas com materiais naturais, como o sangue dos animais, carvão, ossos carbonizados, extratos de plantas e minerais, e elas representavam geralmente o cotidiano do homem pré-histórico. Então, o dia a dia, coleta, caça, pesca. Também representavam figuras místicas, né, religiosas e alguns símbolos, tá? E a pintura nós tínhamos também a gravura rupestre, a gravura de pedra. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem a gravura rupestre, tá vendo? Ela é feita sobre a rocha, só que diferente da pintura. Eles vão utilizar um material que perfura essa rocha e fica marcado. Tudo bem? Aqui nós estamos falando do quê? De espaço bidimensional e de figuras bidimensionais. Mas eles também faziam as esculturas, né? As esculturas começaram a ser feitas a partir da Idade
neolítica, né, da Idade da Pedra Lascada, que é o Neolítico, aonde eles vão utilizar essas pedras mais polidas, ou seja, eles vão dar forma a essas pedras. Que formas? Tentar figuras humanas, figuras de animais e principalmente fazer figuras religiosas, que são os totens. Lembra, irmão urso, totem? Né? Então, os totens são pequenas estátuas de pedra que eram utilizadas por eles para rituais religiosos, como amuletos e também para fazer brinquedos para as crianças. Tá? Então, as esculturas elas eram feitas de pedra. E a escultura é um objeto móvel, ou seja, ele é um objeto tridimensional e ele ocupa um espaço tridimensional. Tudo bem? Nós conversamos bastante sobre os né? E aí nós íamos começar a falar sobre o quê? Sobre as primeiras civilizações, que seriam os mesopotâmicos e a parte oriental. Então, a parte mesopotâmica, ela é a representação de uma civilização. Assim como a gente teve na pré-história, eles também vão motivos religiosos, o seu dia a dia. Só que agora eles vão começar a dar importância para questões como governantes, deuses, figuras importantes da sociedade deles, né? Então eu vou colocar aqui para vocês pintura mesopotâmica. Então, a pintura mesopotâmica, ela parece muito com a pintura egípcia, que nós vamos estudar agora no segundo bimestre, tá? Por quê? Porque elas eram feitas sobre peru, tá? Mas a terem essa aproximação com a arte egípcia, os mesopotâmicos eles inovaram em uma técnica que a gente chama de pintura, mas na verdade é uma técnica de colagem. Dá para fazer pintura também, mas é mais colagem, tá? Que foi o que eu pedi para vocês fazerem, que é o mosaico. Vou mostrar aqui para vocês o mosaico, tá? Então esse é mesopotâmico. Mosaico é o que? É eu pegar plaquinhas de cerâmica e cada plaquinha tem uma cor, né? Ou duas cores, né? Elas eram feitas justamente cada plaquinha com uma parte do desenho. E aí eles iam colando e formando o desenho, tá? Então eles estão trabalhando o quê? A figura, né? Um plano bidimensional. Hoje nós temos mosaicos 3D, onde a figura é tridimensional. Mas nessa época, eles são muito bidimensional. E o que é interessante? Podem ver que as figuras deles estão sempre... Por quê? Porque de lado era mais fácil. A gente vai ver muito isso na cultura egípcia, tá? Então, o mosaico é uma técnica de pintura barra colagem. E eu pedi para que vocês fizessem usando formas bidimensionais, né? O círculo, quadrado, triângulo, porque a gente tem os mosaicos abstratos, né? Que são aqueles mosaicos que não tem nenhuma figura definida, tá? Além disso, outro tipo de representação que a gente tem na arte mesopotâmica são os baixos relevos, que são tipos de escultura, só que elas não são esculturas tridimensionais. Elas sabe o carimbo? Quando a gente pega o carimbo que a gente passa a mão, não tem aquele relevo do desenho? Isso a gente chama de baixo relevo, tá? E os mesopotâmicos usavam bastante. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê a figura de um representante importante, que é um governante, né? Ali meio lutando com um leão. Ah, mas olha como é bem diferente a figura retratada dos pré-históricos, né? Olha como já evoluiu bastante. E a gente começa a perceber que eles tentam fazer o tridimensional. Por quê? Por conta do tamanho da figura. Dessa figura aqui, está menor em relação a essa, né?
não tá do mesmo tamanho, porque é como se essas duas figuras estivessem mais à frente. Então eles começam a treinar isso nesse baixo relevo, tá? Então baixo relevo é uma técnica de escultura, porém é feito sobre uma superfície plana, aonde eu retiro. Se assemelha muito à gravação que era feita, as gravuras que eram feitas sobre as pedras supérfices, só que aí já evoluiu bastante, né? A questão da escultura mesopotâmica, também nós vamos ter as esculturas tridimensionais, elas existem, né, na cultura mesopotâmica, e elas também vão ser representações de figuras importantes, como deuses, deusas ou governantes. E olha só que legal, olha como já entrou muito mais detalhe, né? Como já está muito mais preocupado em detalhar a figura do rosto, né? A posição, apesar de ainda parecer meio estranho para a gente, mas é uma forma de você ver que eles estão ali e evoluindo o processo artístico deles, tá? Ah, mas só tinha arte do lado de cá? Não, tem arte do outro lado também, que é a arte oriental, tá? Eu vou colocar arte chinesa primitiva, só para vocês, pra gente ver se acha muitos olhos. Achei aqui. Então vamos começar com a pintura. Olha essa pintura. Olha como ela tem já bastante detalhe, né? Mas ela é simples, tá? Então a pintura chinesa, ela começa de um jeito bem simples, mas ela é muito mais colorida. Por quê? Porque os chineses eles investiram muito na questão dos pigmentos, né? Pigmento azul, pigmento vermelho, pigmento verde. E essas pinturas, elas têm um significado. Elas geralmente representam, né? A, ali a questão do imperador, em torno do imperador, né? Então a gente tem cenas dos imperadores chineses, de batalhas, né? De seres místicos. A gente tem também cenas, por exemplo, ó, de colheitas, de medicina, ou seja, eles também representavam aquilo que era o deles, né? Porque nós estamos falando de pinturas antigas. Outro tipo de pintura que também é muito legal na China é a pintura sumie. Também é feita no Japão, tá? Mas ela geralmente é feita na China. A pintura de sumie, ela é uma técnica que você utiliza um pincel e você desenha num traço só. E você vai utilizar geralmente o nanquim. O nanquim é preto, né? Ou um nanquim vermelho para fazer flores. E olha só como eles tentam dar o efeito de 3D nessa pintura, né, de tridimensional. Tudo que está mais à frente, eles fazem, pode olhar aqui ó, na imagem, eles fazem mais escuro. O tom do nanquim é escuro do que o que está ao fundo, justamente para que a gente perceba que ele está mais à frente. Então olha como na pintura eles já estão tentando colocar profundidade, lembra? Tridimensional, 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Então eles já começam a colocar profundidade usando a cor. E o Sunier tem bastante disso. As esculturas chinesas são bem conhecidas pelo tipo de material que elas usam, tá? Eles usavam muito bronze, jade, né? Pedra, eles usavam bronze, jade, faziam cerâmica, tá? E as esculturas, elas representavam seres místicos ou representações de pessoas importantes ligadas ao Império Chinês, tá? Só que a gente tem a figura de um leão chinês, ele é um guardião, a gente sempre tem a figura desse leão nas portas dos palácios, tá?
Aqui a gente tem as esculturas de pedra de Dazu. Então, são esculturas que foram feitas, veja bem, dentro, num lugar como se fosse uma montanha. E olha como elas eram bem coloridas, né? Que legal. Aqui, gente, também é o baixo relevo. Só que olha que baixo relevo diferente. Ele já é mais quase escultura mesmo, né? E nós temos também os guerreiros de terracota, o exército de terracota chinês, que é uma da coleção de esculturas mais importantes, porque ela fica num buraco assim no chão. E você tem várias figuras de homens do exército em tamanho real, né? Ali enfileiradas, né? E olha como elas são super bem feitas e elas existem até hoje, tá? Eles são estátuas de soldados. E aqui a gente consegue ver um pouquinho de como era o rosto deles, né? De como eles eram, tá? Então a escultura já começa também a se aprimorar, a explorar espaços diferentes, técnicas diferentes, né? E a gente chega em outras performances, performances artísticas que vão trabalhar com o corpo. Então, se lá na pré-história a gente começou com a dança, agora aqui a gente já vai ter a dança evoluindo. E o que é legal, no Japão a gente vai ter o teatro Kabuki, que é um dos teatros mais antigos que existem, mais antigo do que o teatro grego, tá? Por quê? O teatro Kabuki, ele era feito pelos japoneses e ele contava histórias diversas, mas geralmente ligadas à cultura ali japonesa, né? Eles tinham esses cenários diferentes, essas roupas diferentes, né? Diferentes assim, diferentes das que a gente está acostumado a ver, mas eram roupas que eram usadas por eles, mas eram roupas mais escuras. E o teatro Kabuki, ele é legal porque os personagens, eles usam máscaras, eles usam pinturas, perucas, né? Para representar o personagem que ele quer mostrar pra gente. Lembra que eu falei para vocês que existe tridimensional teatro, né? Então, por exemplo, no teatro Kabuki, a explorar o espaço tridimensional com os cenários, os figurinos, o espaço, o palco deles é diferente. Ele é um palco reto, depois ele tem uma plataforma que se estende, onde eles podiam andar, né? Ele ficava pouco acima, assim, da altura, né, dos olhos das pessoas. Não era uma coisa que ficava muito lá no alto, estranho, no teatro grego. Era mais na altura dos olhos. Então dava a sensação que eles estavam encenando perto da gente, né? No teatro Kabuki, eles usavam essas máscaras para representar as figuras e muitas vezes eles representavam também através de pinturas, né? Então você vai ver sempre essas pinturas no rosto deles. Geralmente eles usavam um tom de vermelho, branco. O vermelho sempre vai aparecer bastante, né? Você tem a máscara, que é um objeto tridimensional, e você tem a maquiagem, que é feita sobre o rosto da pessoa, né? Então, eles têm um teatro bem diferente. Tem vários tipos de teatro kabuki. Cada um tem uma história diferente, né? Um contexto diferente. Tem um que é só de dança. Tem um que é só de história de um único personagem. E o que é legal? Esse teatro, ele era misturado com música, né? Então, aquelas musiquinhas que a gente vê em anime, por exemplo, aqueles sons, instrumentos de taiko, essas coisas, eles eram muito utilizados no kabuki. E a máscara, muitas vezes, eles não se maquiavam, mas eles usavam as máscaras para representar esses seres sobrenaturais, né? Esses seres das histórias deles. Já começou a entrar personagens mulheres, e os cenários eram muito bem feitos, muito bem coloridos, ou seja, explorar bem o espaço tradicional. Então, eu passei para vocês
como provinha, nós temos a prova teórica, onde vai cair ali arte rupestre e espaço bidimensional e tridimensional, e a prova prática, que é fazer a máscara kabuki. Dei algumas dicas para vocês, algumas técnicas para vocês fazerem, então use bastante a criatividade. E lá eu tô falando para vocês pegarem assim e se vestir, né? Não só a máscara. Ah, mas eu não tenho essas roupas que eles têm. Pega o lençol da mamãe, pega o travesseiro da cama, põe assim aqui embaixo, amarra o lençol aqui, põe um outro aqui, né? Tô brincando. Papai, ajudem também eles a fazerem. É um exercício super legal para vocês fazerem com eles. Figurina, o que, que a gente pode servir de leque? O que, que a gente precisa para servir de peruca, né? Então, cria aí esse personagem kabuki utilizando a máscara. Eu pedi para fazer a Kitsune é a raposa, tá? Mas se vocês quiserem fazer algum outro, é só colocar lá na internet o book que vai aparecer os outros personagens. Mas eu quero ver vocês caracterizados. Foto bem legal e manda pro e-mail da Pro, tá? Como que vocês conseguem se virar nessa quarentena fazendo um personagem de teatro kabuki. Então vocês vão explorar o bidimensional, que é fazer a pintura da máscara, vão explorar o tridimensional, que é vocês criarem o figurino, e a fotografia, que vai unir os dois. Tudo bem? Então, crianças, se cuidem, aproveitem esse tempo para estudar, não esqueçam que nós estamos em aula normal, tá? E qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, que assim que possível eu respondo. Beijos, com Deus.